Salve, salve, galera! Mais um episódio de Dicas de Pai Podcast no ar. Vamos aí para o 6º episódio. Quem achou que a gente não ia manter o projeto firme, que a gente não ia continuar fazendo vídeos semanalmente, errou. Vamos continuar. Por enquanto a visualização não tá aquela dos sonhos, não somos o Podpah, não somos o Flow, mas um dia seremos. Fé em Deus, que Ele é justo. Júnior, bem-vindo, um prazer sempre fazer esse programa aqui com você. Valeu, meu irmão, obrigado. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Não sei em que horário você está assistindo, mas muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Chegaremos naquele número mágico, com certeza. E vamos lá para mais um episódio, astral lá em cima. E vamos embora que hoje é dia. Hoje é dia, vamos falar de bastante coisa legal. A primeira delas é para você seguir a gente no Instagram e no TikTok. Eu prometi várias vezes que íamos começar a abastecer as plataformas de conteúdo e começamos, né? Principalmente o TikTok. O Instagram a gente sempre traz aqueles anúncios para vocês de quando a gente vai lançar o programa, quando estreia. Então siga a gente lá para você não perder nenhum episódio do Dicas de Pai Podcast. E claro, vamos direto ao assunto, né? Porque aqui não é enrolação. Aqui é conteúdo de verdade. Aqui é conteúdo bom sobre paternidade. E o primeiro deles é ensinamentos à moda antiga. Como fazer o seu filho reconhecer os privilégios que tem. A gente vê muitas crianças na atual geração ficando até um pouco mimadas, porque nós temos bastante o pensamento eu vou dar para o meu filho o que eu não tive, né? Então, ser um pouco mais presente, dar um brinquedo que você queria na sua infância, seu pai e sua mãe disse não, porque não tinha condição, por isso aquilo, e aí você dá, e aí a criança cresce com uma mentalidade ali que, né, deve ser podada, né? Deve ser podada. A gente separou um vídeo legal, um vídeo do El Soares, que ele postou no TikTok, todo crédito a ele, né? Um vídeo que ele postou com a filha dele, mostrando como ele mostrou na vida real para ela que ela tinha privilégios e que ela deveria ser agradecida, né? Vamos ver aqui. Como você falou que o meu carro é velho, então a gente vai embora a pé. Pra você aprender. Tá com fome? Então, se tivesse de carro ia chegar rápido. Mas meu carro é velho. Então agora vai aqui, ó, andando. Se surtar na rua é pior. Aí, ó. Se joga no chão mesmo. Tô gravando tudo pra... Por que você não comeu na escola? Eu até podia comprar um salgado ali, mas eu tenho que guardar dinheiro pra conseguir comprar um carro melhor, que meu carro é velho, né? Não vai, não. Se você quebrar essa mochila, vai ser pior. Falta pouco, estamos chegando no fim. E aí, Liz, como tá o caminho? Bora. Pois é, né? Fala aí, Júnior, eu deixo você começar essa aí. Ah, cara, eu amo isso. É aquele velho ditado, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Então, assim, carro, nós sabemos que é essencial, principalmente para quem tem filho. Isso é essencial, você saber que se acontecer alguma emergência, se houver algum problema, você tem um veículo de locomoção ali onde você consegue chegar no destino final ali mais rápido. Mas nós temos que saber que, infelizmente, não é a realidade de todo mundo, né? Muitas pessoas ainda dependem de condução. Eu dependi de condução durante muito tempo, né? Carro é uma coisa mais recente e ela tem realmente um privilégio e tem que aprender que não importa se o carro é mais antigo, se o carro é mais moderno, carro é carro, facilita a nossa vida, facilita o meio de locomoção. E eu acho que agora ela aprendeu, né, que o carro, mesmo sendo velho, entre aspas, sendo mais antigo, acho que deu para ela perceber o quanto que é essencial e o quanto é gostoso, né, ir e voltar de carro, independente de qual que seja. Não, concordo 100% para você. Dando crédito aqui ao El Soares, né? Esse vídeo tem mais de 1,3 milhões de curtidas no TikTok. E a gente vê isso porque as pessoas concordam, né? As pessoas concordam que às vezes você tem que ensinar as coisas um pouco como era a moda antiga. Não é só sentar e conversar, vamos conversar, não pode falar isso, não pode falar aquilo. É mais você
ter o que eles falam de ação, né? Você ter a iniciativa, você ir lá e fazer. E aí como que funciona isso? Poxa, você tá reclamando que meu carro tá ruim, que isso, aquilo, o carro da sua mãe é melhor, como ele mesmo disse aí no vídeo. Então vamos a pé. Você não quer andar no meu carro, então não vamos andar de carro, né? Vamos a pé. E aí, cara, a menina linda, ela tá passando por uma fase que a gente entende, né? Uma fase de você questionar, de você achar que você pode falar qualquer coisa, mas ela também tá aprendendo que ela não pode falar qualquer coisa, principalmente para os pais dela, porque isso magoa, isso entristece, e como ele é pai, ele pode simplesmente ensinar ela. Ele vira assim e fala, pô, então vamos ver como que é do outro jeito, então. É uma forma de ensinar ela também que peixe morre pela boca, né? Tem esse ditado Exato, aí, peixe morre exato. pela boca. Então, cuidado com as coisas que você fala, cuidado com as coisas que você deseja também. Preste mais atenção. Ele também comentou no vídeo: pô, você não comeu no recreio e agora você tá com fome. Então, tipo, é outro privilégio aí que tem. Pô, tem comida na cantina, vai lá, se alimenta e depois você brinca, não tem problema nenhum. Mas são pequenos, um dia, uma tarde de ensinamento, né, que ela vai levar pro resto da vida dela. Com certeza vai ser uma adolescente, uma adulta aí que vai ser independente, que vai entender o contexto dela também, vai ser uma pessoa maravilhosa. Com E, cara, certeza. E o pai ensinou para ela que é o seguinte: não há nada tão ruim que não possa piorar. exatamente, exatamente. O dia que tá sol, você reclama que tá calor, beleza, pode reclamar. Você fala, eu queria que não tivesse calor, aí começa a chover. E aí, como é que você faz? Tem que tomar cuidado com o que Sempre você pode deseja. piorar. Mas, tipo, sem alongando aqui um pouco mais no assunto, sempre que eu vejo um vídeo desses, cara, dá um sentimento gostoso no coração. Porque Sim. essa é uma forma de ensinar que muitas vezes é marginalizada, né? É uma coisa que, sei lá, as pessoas pensam que, não é o jeito moderno de fazer as coisas. Cara, nem tudo precisa ser de um jeito moderno. Não preciso, sei lá, abrir um PowerPoint pro meu filho e explicar por que ele não pode fazer aquilo, por que ele não pode fazer aquilo. Então, sentar com ele a nível ocular e falar, filho, não é assim que faz as coisas, etc. Não, às vezes você pode só demonstrar mesmo. E eu gosto bastante disso porque é esse tipo que fica na cabeça. Ela vai contar o resto da vida dela, ou então ela vai contar para os amigos dela na escola amanhã, falando, eu falei que meu pai tem um carro velho, ele me fez voltar andando ontem. Nossa, vocês não vão acreditar como foi difícil, como foi duro, subir um monte de escada. É legal, cara. Para mim, educação positiva é isso, porque positivo vai ser o resultado, né? O meio foi um meio legal, foi um meio que funciona, um método que funciona e foi completamente positivo. Eu tenho certeza que o resultado vai ser satisfatório. Com certeza, com certeza. E é isso, esses são os nossos pensamentos aí sobre esse vídeo viral, essa educação à moda antiga aí, que é bem legal. Tá E de vamos aos parabéns. próximos, né? Tá de parabéns aí ao Soares. E vamos ao próximo, que também é educação, mas esse ele mostrou na volta para a escola e agora a gente vai mostrar o antes de ir para a escola, né? A educação que somente o lar pode dar às crianças, pode dar à futura geração aí, que são os valores, né? Os valores que podem ser ensinados aos pais, pelos pais. Tem um outro vídeo aqui bem legal para mostrar para vocês, mas só para exemplificar, é um vídeo curtinho, e aí a gente vai conversar sobre isso. Vamos embora. E isso aí é legal. Isso aí é legal não somente pelo cavalheirismo, né? Ele estava ensinando o filho dele a levar rosas para a mãe dele, uma forma de valorizar a mãe dele, uma forma de valorizar as mulheres que vão fazer parte da vida dele no futuro. E é legal isso, cara, porque a gente fala bastante sobre escola, a gente falou bastante sobre escola nos últimos programas, mas a gente não fala tanto sobre casa. E essa criança, cara, eu tenho certeza que ele vai ser muito bem ensinado, tenho certeza que ele vai ser muito bem cuidado, porque os pais o pai dele, principalmente, que a gente consegue ver no vídeo, né, se preocupa em ensinar os valores, se preocupa a falar, respeito, valorização, atos de afeto, né, que é importante.
E aquilo, você não ter vergonha de fazer essas coisas, você não se retrair para fazer essas coisas. Isso são valores que somente dentro de casa a gente pode ensinar para os nossos filhos. Não espere que a escola vá fazer isso. O professor não vai ensinar um aluno a ser respeitoso, não vai ser diretor, não vai ser inspetor, não vai ser pirueiro, não vão ensinar. Quem tem que ensinar respeito é dentro de casa. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E, cara, que assunto gostoso. Agora a gente vai entrar numa coisa que talvez as pessoas que estiverem assistindo possam tirar algum aprendizado disso que eu vou falar. Existem, dentro de casa, dentro da criação que eu tive, eu aprendi que existem várias maneiras de você demonstrar amor. Muitas pessoas, né, a gente tem uma tendência a querer que as pessoas façam, a querer que as pessoas demonstrem o sentimento delas da maneira que nós consideramos a maneira ideal, né? Por exemplo, uma mulher às vezes fala assim: nossa, eu adoraria receber flores, adoraria receber um vestido de presente, adoraria receber um perfume de presente. E às vezes pode ser que não seja correspondido dessa maneira. E às vezes a pessoa acaba de repente se entristecendo, às vezes a pessoa acha que não está sendo correspondida. E aí eu vou explicar o porquê que eu estou falando sobre isso, né? A minha criação, ela fez eu começar a entender que existem outras formas de demonstrar amor. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, eu via, por exemplo, a mãe dos meus colegas como mães que abraçavam mais, beijavam mais. Ah, meu filho, eu te amo, aquelas palavras bonitas, aquelas palavras maravilhosas. E eu idealizava aquilo, né? Nossa, mas por que minha mãe não é assim, não me beija toda hora, não fala toda hora que me ama, me abraça? Mas ela tinha o jeito dela de demonstrar amor, ela tem o jeito dela de demonstrar amor, né? Não me deixava faltar absolutamente nada, sempre que saía, fazia questão de trazer alguma coisa para mim, tomava todas as minhas dores, me defendia de absolutamente tudo. E eu comecei a perceber os detalhes, né? E eu comecei a falar, ué, mas espera aí, eu estou idealizando uma coisa que está na minha cabeça, mas as pessoas não são do jeito que eu espero que elas sejam, né? E eu preciso aprender a enxergar o amor em, em todas as coisas, né? Então, e hoje eu levo muito isso para casa, levo muito isso para minha mulher, que às vezes pode ser que eu não faço o que ela está esperando, pode ser que às vezes eu não corresponda com aquilo e vice-versa, né? Mas que a gente precisa aprender a enxergar amor nas pequenas coisas. Poxa, de repente o seu pai, a sua mãe, ou o seu marido, ou a sua mulher, de repente não trouxe aquele presente que você estava esperando, mas espera aí, a comida está pronta, a comida está na mesa, está preparada do jeitinho que você gosta, sua mulher fez aquela comida que você gosta, né? Te agradou de alguma outra forma. Então, a lição que eu quero dar, assim, que eu quero ensinar para vocês é difícil, não é fácil, mas comece a enxergar amor nas pequenas coisas. Se de repente você é aquela pessoa que está um pouco chateada, um pouco triste, acha que não está recebendo aquilo que você espera, da maneira que você gostaria, começa a olhar pelo outro lado. Eu tenho certeza que você está recebendo muito amor, você está recebendo muito carinho, mas talvez você não esteja conseguindo enxergar isso. E o garoto do vídeo mandou muito bem, mais uma vez aí, mostrando que a palavra convence, mas é o exemplo que arrasta. Não, falou muito bem, cara, falou muito bem. E é aquilo, né? É uma conversa, eu até fiquei um pouco reflexivo, né? Porque é uma coisa que eu tava conversando com a minha mulher esses dias, né? Cara, existem formas diferentes de amor. Ela tava falando, nossa, quando eu era pequeno, meus pais sempre falavam, você me ama, tudo mais, isso, aquilo. E eu virei pra ela e falei, cara, eu não lembro de ouvir isso dos meus pais, eu não lembro de ouvir isso da minha mãe, confirmação se eu amo ela, não lembro de ouvir isso. E até hoje, a gente não se despede falando, eu te amo, e tal, essas coisas. A gente não faz isso, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o meu pai me ama muito, não tenho nenhuma dúvida que minha mãe me ama muito, porque eu sei a forma deles demonstrarem, né? A minha mãe, ela é muito de serviços. Minha mãe, cara, tipo, faz uma comidinha, faz uma sobremesa, passa uma roupa, costura alguma coisa, então ela tá sempre ali fazendo alguma coisinha e tudo mais, pergunta o que você quer comer. Quando meu irmão vem aqui em casa, nossa,
Fez até uma lasanha da última vez. Então Olha, ela é muito amorosa em questões de serviço mesmo. Já o meu pai, ele foi muito amoroso em questão de esforço, né? Porque meu pai, ele era o único que trabalhava, então ele, pô, noite inteira fora de casa, aí chegava em casa cansado, ainda assim, quando ele podia, ele dava uma atenção, ele brincava, ele corrigia também, né? Então, tipo, meu pai, muito pelo esforço, e eu sou muito grato aos dois por isso, eu sei que essa foi a forma deles me amarem, porque eu sei também que o foco deles foi construir essa família. E eu vejo isso também na minha relação com meu filho, né? Eu sou um pouco menos do ai, eu te amo, ai, abraça, beija toda hora, mas eu vejo que com a mãe dele ele abraça, beija toda hora, porque para ela esse contato é muito importante, né? Porque ela é mãe, né? Saiu de dentro dela, etc. Então ela gosta de saber que ele ama. Quando ele sai, quando eu vou buscar ele, ela fala, filho, mamãe te ama. Quando ele não responde, ela vira assim e fala, filho, você não vai responder? Ele fala, também te amo, mamãe. Eu já vou, eu volto daqui a pouco, né? Então tem esse contato. Eu sempre falo para ele que eu amo ele, mas não preciso ficar esperando resposta dele, confirmação. Ele é uma criança de 3 anos, então desde que ele grave essa mensagem na cabeça dele, ele vai levar isso para a vida dele, né? Eu tenho essa tranquilidade. Mas é bem legal esse ponto que você levantou aí das formas que a gente se relaciona dentro de casa, né? Não só com mãe, não só com pai, não só com filhos, mas também com companheiros, talvez até com pessoas da nossa família que venham nos visitar, etc. Existem formas diferentes da gente se conectar, existem formas diferentes da gente demonstrar amor. Bem legal isso aí que você falou. sim, cara, é porque hoje a gente tem uma tendência, e até as redes sociais são responsáveis por isso, de idealizar aquelas coisas que a gente vê, né, num vídeo no TikTok, no Instagram, e aí, de repente, uma mulher ou um homem fala assim, mas o meu parceiro não faz isso, não fez aquilo, mas vamos parar um pouquinho, né, refletir, enxergar tudo que está sendo feito todos os dias para que aquela relação funcione, para que aquela convivência seja a mais tranquila possível. Eu tenho certeza que todos os dias, dentro da tua casa, você recebe muito amor, recebe muito carinho de todo mundo, mas talvez você esteja olhando por outro lado, você esteja idealizando uma outra coisa. E não adianta, né? Nós não vamos receber 100% daquilo que nós idealizamos. São coisas que são fruto da nossa cabeça. E cabe a nós, né, enxergar ali realmente onde existe esse amor, esse carinho. Eu acho isso essencial, cara. Essencial, essencial. E agora a gente falou um pouco sobre a convivência, né? O nosso próximo assunto é a falta da convivência, né? Justamente o distanciamento. O Júnior vai contar um pouquinho mais, mas agora ele está vivendo algo que eu vivo com uma frequência, né? Que, para quem não sabe, meu filho mora em outra cidade, então eu não consigo ver ele todo dia. Apesar de eu ter carro, apesar de dar para ir, mas os horários são difíceis, tem bastante trânsito, e aí eu só vou se for realmente necessário, e se não for necessário, ele fica comigo nos finais de semana, como é uma realidade de muitos pais por aí, né? Mas, Júnior, conta aí um pouco da sua situação e de como você está vivendo esse novo período, né? Cara, tá difícil. Bom, eu vim de uma convivência, né, onde a minha mãe é dona de casa e o meu pai é caminhoneiro. Então, quando eu era pequeno, meu pai chegava a ficar assim 20, 30 dias fora de casa. Na época, quando eu era pequeno, ele não tinha caminhão, então ele trabalhava para a empresa, né? Ele era funcionário da empresa e aí passava um tempo muito maior fora de casa. Depois que o meu irmão nasceu, quando eu tinha 18 anos, eu tive um irmão, que é o Diego. E aí, quando o Diego nasceu, ele começou a buscar um pouquinho mais essa qualidade de vida. Ele já tinha o caminhão próprio e hoje ele passa mais tempo em casa, né? Fica, sei lá, uma semana fora, mas final de semana ele consegue estar em casa para aproveitar. E aí, cara, hoje eu estou vivendo uma realidade que é engraçado, né? A gente a vida toda ouve aquela frase assim: quando você for pai, você vai entender. Quando você for mãe, quando você vai entender. Quando você tiver filho, você vai entender como é que é. E é isso mesmo. Eu estou vivendo uma realidade hoje que é assim, eu nunca passei tanto tempo longe da minha filha, mas eu tinha o sonho de morar em Paulínia, né, que é aqui onde eu estou hoje, que é uma cidade muito boa, é uma cidade maravilhosa, fica 1 hora de São Paulo só, 1 horinha, são 110 quilômetros, arredondando, né? Mas é uma cidade com uma qualidade de vida maravilhosa. E aí, quando a Isabelle nasceu,
eu trouxe ela e a minha mulher para cá, para conhecer a cidade. Falei assim, olha, eu tenho o sonho de morar aqui, eu tenho o sonho de me estabelecer aqui, porque eu quero que a minha filha cresça num lugar um pouco mais adequado. E, sinceramente, São Paulo, para mim, já deu, né? A criminalidade só cresce, a sensação de insegurança é muito grande, você vê que as pessoas não têm mais educação, não têm mais respeito, pisam em você e sequer pedem desculpa, sequer olham para trás. E eu quero que a minha filha, já que por enquanto não tenho condições de pegar tudo e sair do país, que era a minha grande vontade, então pelo menos eu busquei um lugar um pouco mais adequado. E aí eu abri empresa aqui no interior e, inevitavelmente, né, até as coisas começarem a ficar um pouco mais confortáveis, eu estou passando alguns dias para cá na semana. E aí é a primeira vez que eu estou ficando longe da Isabelle. Cara, e é difícil. Você que vive isso, agora eu vou te falar, é difícil, cara. Difícil ficar longe, difícil dormir e saber que minha filha não está aqui do meu lado, né? Difícil acordar e saber que ela não está aqui do meu lado, que ela acorda sorrindo todo dia, uma alegria quando ela acorda. A gente faz praticamente uma festa todo dia quando ela acorda. E aí não ter isso alguns dias da semana tá judiando. Mas o que me mantém forte, me mantém firme, é saber que tudo é por um propósito maior. Que é para que ela viva aqui no interior, que é para que ela cresça aqui uma vida com um pouco mais de qualidade, né? E a construção é complicada. E aí, eu queria dar uma dica de pai, que eu estava refletindo essa semana, e eu sei que é difícil entrar na cabeça de quem não tem filho hoje, mas assim, trabalhe o máximo que você puder, conquiste as tuas coisas o mais cedo que você puder, né? Faça a tua faculdade, faça teu curso profissionalizante, ou se você não quiser fazer isso, abra a tua empresa, se estabeleça na profissão que você quer e conquiste tudo o mais cedo possível. Porque aí quando você tiver filhos, você consegue aproveitar mais. Você não está naquela ambição de construir logo para poder dar uma qualidade, não, você já estabeleceu aquilo quanto antes, o mais cedo possível, e agora você pode desfrutar de tudo isso o maior tempo possível. Se eu pudesse dar um conselho para alguém hoje que tem o sonho de ser pai, tem o sonho de constituir uma família, é esse. Conquiste as coisas que você puder o mais cedo possível para você aproveitar o maior tempo de qualidade possível quando você tiver filhos, constituir uma família. Tenho certeza que vai dar muito certo. Cara, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Cara, legal, legal. E você falou bem, cara, você falou bem. É difícil acordar e não ter a criança lá do lado, porque principalmente quando é pequeno, parece que é parte de você, né? E para os pais que vivem distante dos filhos, pelo menos os que se importam, né? Porque eu não vou ser hipócrita aqui e falar que todos se importam. Pelo menos os que se importam, sabe o quanto é difícil isso, você não conseguir acompanhar diariamente ali a evolução do seu filho, não ver que ele aprende coisas novas. Por exemplo, é, esse domingo, não vou colocar a exatidão da data porque não faz tanta diferença aqui, mas no último domingo eu peguei meu filho, né? E aí, cara, a gente sempre vem no carro e tudo mais, eu dou o celular dele, como é uma viagem um pouco mais longa, eu dou o celular para ele ir assistindo alguma coisa, para ele não ficar muito incomodado com a viagem. E aí, cara, ele tava assistindo lá um Relâmpago McQueen, que ele adora, né? E aí eu tava chegando no pedágio e eu e minha namorada, geralmente a gente tem o costume de pagar o pedágio com a aproximação do celular, né? E aí, pô, tava chegando no pedágio, bem na hora que eu tava parando, ele virou aqui, papai, papai. Eu falei, oi, o que foi? Ele falou, Tó. Aí eu virei assim e falei, caramba, velho, ele já sabia que a gente paga, ele já entende o que é o pedágio, que a gente paga o pedágio com o celular e ele já sabia que é o celular que tá na mão dele, velho. Então, tipo, pode parecer uma coisa simples, uma coisa básica, mas é uma criança de 3 anos, velho. Uma criança de 3 anos e agora, sei lá, 2 meses. Olha as coisas que ele já entende, olha as coisas que ele já percebe, assim. E, tipo, quando você tá próximo, quando você vê isso no dia a dia, você fala, mais um dia, mais uma coisa legal que ele aprendeu e tudo mais. Mas quando você tá à distância, como é o meu caso, eu viro assim e falo, meu, olha o nível de percepção do meu filho já. Então, sei lá, você já começa a repensar outras coisas. Nossa, eu tenho que tomar cada vez mais cuidado com as coisas que eu falo, tenho que tomar ainda mais cuidado com as coisas que eu faço perto dele, porque ele tá me observando.
Depois também uma outra coisa que, só falando desse quesito de evolução, nesse dia eu dei uma chuteira para ele, foi a primeira chuteira que ele ganhou, porque tem um campo aqui perto de casa e eu costumo levar ele lá, né? Só que da última vez eu levei ele e ele ficou incomodado, porque ele tava de chinelo, é grama sintética e tudo mais. Ele ficou só uns 10 minutinhos, ele já quis ir embora. Aí eu fiquei pensando no motivo assim, eu falei, cara, vou dar um. Ele tava sem tênis, né? Deve ser isso. Fui na loja, peguei uma chuteira, tirei uma chuteira pra ele, levei ele no campo. Cara, ele ficou meia hora correndo. É impressionante. E ele correu o campo inteiro mais 5 vezes. E aí, tipo, eu percebi que ensinar o menino a brincar com coisas que os meninos gostam, né? Que é bola. E aí, cara, ele chuta, né? Ele já sabe correr e chutar. Só que eu percebi que ele só. Toda vez que ele chega na bola, ele chuta ela ainda mais pra frente. Ele tem que correr mais. Até ele chegar na borda do campo, aí ele pega a bola e vira. Aí eu parei pra ele e falei, filho, faz o seguinte: quando a bola estiver correndo, se você quiser parar ela, você pisa em cima dela, aí você vira e chuta ela pro outro lado. Cara, ele fez isso em 1 minuto. 1 minuto. Ele chutou a bola, tal, saiu correndo, chutou de novo. Quando eu achei que ele não ia fazer, ele foi lá e fez. E aí você percebe, mano, ele cresce muito rápido. As crianças, elas crescem muito rápido, elas evoluem muito rápido. Então, muitas vezes você que é pai e passa por essa mesma coisa que a gente passa, às vezes você fica uma semaninha distante e você acha que não mudou nada, você acha que você vai ver a mesma criança. Mas não, uma semana é muito tempo, uma semana evolui bastante. Tenho certeza que quando você se reencontrar aí com a sua família, você voltar para casa, você vai perceber isso também. Ela tá mais esperta, ela percebe mais coisas. E no dia a dia você acha que isso é algo normal, mas quando você fica um pouco longe, você fala: caramba, velho, quanta coisa eu perdi, né? Quanta coisa eu perdi. Cara, exatamente. Poxa, que legal, cara. Que legal, o Miguelzão aí tá mandando bem Ah, demais. Poxa, tá que legal. voando. Bom saber. E realmente é isso aí, cara. Tomar cuidado, né, com as coisas que fala, faz. A gente acha que não, mas quando a gente tem criança por perto, elas estão observando assim 24 horas. É isso mesmo, é aquela questão do espelho, né? Do exemplo. Você é a figura de homem que ele tem, com certeza é a pessoa em quem ele vai se espelhar em ser o mais parecido possível, né? E então realmente tem que ter essa atenção aí redobrada. Isso aí. Falando em atenção redobrada, eu peço para que vocês redobrem a atenção no Dicas de Pai Podcast e nos Ah, sigam também nas outras redes sociais. Nos sigam no Instagram, nos sigam no TikTok. E acima de tudo, se você gosta desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, ajude a crescer. Então dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Toda a interação com a gente é muito importante, então se você quiser deixar um comentário, se alguma história você conseguiu se relacionar, ou então você tem uma história parecida e você quer contar, deixa aqui nos comentários, a gente lê no nosso próximo programa. E também se você quiser mandar mensagem no pessoal pra gente trocar uma ideia, etc., nossos contatos estão aqui embaixo. Beleza, Júnior? Sempre um prazer fazer esse podcast com você. Suas considerações finais. ô, meu irmão, prazer o meu. É um prazerzaço estar fazendo isso aqui junto com você. Um prazer estar falando aí com todo mundo e podendo passar as coisas aqui que a gente está vivendo, que a gente está sentindo. Isso aqui é maravilhoso, não é nada roteirizado, não é nada antecipado, é tudo aqui na hora. Realmente a gente consegue externar aquilo que a gente está passando, que a gente está vivendo e que é a realidade de muita gente, né? Então, cara, obrigado mais uma vez. E ó, eu tenho uma dica de pai aqui, é uma coisa que todo mundo já sabe, mas se você começar a praticar, eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. Criança que está muito agitada, não para comer, não senta para comer, tá muito hiperativa, né? Não senta para comer, não para comer, não está comendo direito. Cara, isso pode estar sendo causado pelo excesso do uso de telas, tá? Então, assim, eu sei que muita gente, na hora do almoço, na hora do jantar, acaba entregando ali o celular para o filho, para ir assistindo enquanto está comendo alguma coisa, né? Enquanto está comendo, bebendo alguma coisa. Na hora da refeição, tenta tirar o celular, qualquer tipo de interação, para que a criança saboreie ali aquela refeição melhor,
para que ela se acalme, para que ela aproveite aquele momento da refeição, que é muito importante. E, além disso, também é uma maneira muito, muito eficaz de você evitar situações de engasgo, tá? Geralmente as pessoas se engasgam quando estão comendo, porque estão interagindo. Ou ela está conversando e não está mastigando direito, e aí pode ser que alguém fale alguma coisa engraçada, ou que ela se assuste, e aí o simples fato dela estar com comida na boca e ter alguma reação de susto ou para dar risada, ela acaba induzindo o alimento a entrar da maneira errada, e aí acaba ocasionando engasgo. Então isso pode acontecer com criança também, ela vai dar risada, vai esboçar alguma reação daquilo que ela está assistindo, da interação que ela está tendo. Então, hora de comer, pais e mães, tenta tirar toda a interação da criança para que ela realmente mastigue a comida, aproveite aquele momento, saboreie muito mais aquele prato, aquela refeição. Essa é a dica de hoje. Pô, legal, dica importantíssima, não só para crianças, mas para adultos, né? Exato. Legal demais. Mas é isso, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio 6. Semana que vem, episódio 7 estará no ar, pode ter certeza. Esse projeto não vai morrer e sim vai decolar. Vambora. Valeu demais, galera. Um abraço. Valeu, abraço.